O problema nunca foi Deus demorar. O problema sempre foi você viver como se ele ainda estivesse pensando no assunto. Você pede, mas continua andando com o peso de quem carrega a dúvida nas costas. Você ora, mas quando levanta do chão, seus olhos continuam fixos na escassez, naquilo que ainda falta acontecer. E é exatamente aí que tudo trava. Jesus Cristo já deixou registrada na história da humanidade: tudo o que vocês pedirem em oração, creiam que já receberam, e assim lhes será dado. Ele disse: creiam que já receberam, tempo passado, já, antes de ver, antes de tocar. Jesus está dizendo que a fé verdadeira opera no tempo de Deus, e o tempo de Deus é sempre agora. O céu já moveu as peças, a resposta já foi assinada, o decreto já saiu do trono, mas você precisa agir em acordo com isso. Toda conquista começa com uma crença tão forte que a mente passa a agir como se o resultado já fosse real. Agir antes de ver. Caminhar antes de o caminho aparecer. Falar sobre a vitória enquanto o mundo inteiro só enxerga a batalha. Eu quero que você entenda uma coisa hoje que vai reconfigurar completamente a forma como você vive. Deus já respondeu a sua oração. A resposta já existe. Ela está no mundo espiritual esperando a sua atitude no mundo físico para se manifestar. É como se houvesse uma encomenda com o seu nome no centro de distribuição do céu, mas você precisa abrir a porta para receber. E abrir a porta significa levantar todo dia e viver como alguém que já foi atendido. Pensa comigo. Quando Josué estava diante de Jericó, aquela cidade era uma fortaleza, muros gigantescos, exército poderoso. E Deus disse a ele, em Josué 6, versículo 2, eu entreguei nas suas mãos Jericó. Entreguei. Passado. Os muros ainda estavam de pé. Os soldados ainda estavam armados. A cidade ainda parecia intocável. Mas Deus já falava no passado, porque para ele já estava resolvido. E o que Josué fez? Ele agiu como se os muros já tivessem caído. Marchou, obedeceu, caminhou em círculos quando qualquer estrategista militar diria que aquilo era loucura. Ele escolheu confiar no decreto e agir de acordo com ele. E os muros caíram. Caíram porque a ação de Josué se alinhou com a palavra que já tinha sido dita. Agora eu te pergunto, quantos muros na sua vida continuam de pé simplesmente porque você ainda age como se Deus estivesse em silêncio? Quantas portas continuam fechadas porque você bate nelas com mãos trêmulas, cheias de dúvida, em vez de girar a maçaneta com a autoridade de quem sabe que do outro lado já tem uma mesa preparada? O Salmo 23, que você provavelmente já ouviu centenas de vezes, diz algo revolucionário que quase todo mundo deixa passar. Davi escreveu: preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Repara, a mesa já está preparada. Os inimigos ainda estão ali, os problemas ainda estão ao redor, as dificuldades ainda são visíveis, mas a mesa já existe. O banquete já foi servido. Davi sabia que a provisão de Deus opera independente das circunstâncias. Ele aprendeu isso no deserto, aprendeu fugindo de Saul, aprendeu enfrentando um gigante quando era apenas um garoto com uma funda. Davi agia antes de ver o resultado, e era exatamente por isso que o resultado sempre vinha. A partir de agora, eu quero te propor algo, um desafio. Amanhã de manhã, quando você abrir os olhos, antes de pegar o celular, antes de checar qualquer mensagem, eu quero que você diga em voz alta: eu vou viver esse dia como alguém que já recebeu a resposta. Fala isso com convicção. Fala olhando para o teto, para o céu, para o que estiver acima de você. E depois levanta e age de acordo. Se você pediu um novo emprego, levanta e se prepara como alguém que já foi contratado. Se você pediu cura, levanta e cuida do seu corpo como alguém que já foi restaurado. Se você pediu uma família, levanta e se torna a pessoa que merece receber esse presente. A fé verdadeira movimenta os pés antes de os olhos enxergarem o destino. Deus já respondeu. A questão é, você vai agir como quem ouviu? Existe uma coisa que destrói mais sonhos do que qualquer fracasso, mais do que qualquer crise financeira, mais também do que qualquer traição: a voz. Aquela voz interna que aparece sempre que você decide acreditar em algo maior do que a sua realidade atual. Ela sussurra. Ela vem disfarçada de razão, de lógica, de pé no chão. Ela diz: quem é você para achar que isso vai acontecer? Ela diz: olha a sua conta bancária, olha o seu histórico, olha de onde você veio. E o pior é que ela usa a sua própria voz. Então você acha que é você pensando. Mas eu preciso te dizer uma coisa hoje. Essa voz não é sua. Essa voz é o medo travestido de prudência. E cada vez que você obedece a ela,
Você está escolhendo o relatório das circunstâncias em vez do decreto do Criador. Quando os 12 espias foram enviados para explorar a terra prometida, em Números 13, 10 deles voltaram dizendo: "A terra é boa, mas os habitantes são gigantes. Somos como gafanhotos diante deles." Repara no que aconteceu ali. Deus já tinha dito que aquela terra era deles. Já tinha prometido, já tinha decretado. Mas 10 homens olharam para o tamanho do problema e decidiram que a promessa de Deus era menor do que aquilo que os olhos enxergavam. E sabe o que aconteceu? Eles morreram no deserto. Uma geração inteira ficou presa andando em círculos por 40 anos, porque escolheu acreditar no relatório do medo em vez do relatório da fé. Mas 2 homens pensaram diferente: Josué e Calebe. Calebe disse, no versículo 30 do mesmo capítulo: "Subamos e tomemos posse da terra, porque certamente prevaleceremos." Ele viu os mesmos gigantes, pisou no mesmo chão, ouviu os mesmos relatos, mas a decisão dele foi diferente porque o referencial dele era diferente. Enquanto os 10 mediam o problema pelo tamanho dos gigantes, Calebe media o problema pelo tamanho do seu Deus. E 45 anos depois, com 85 anos de idade, Calebe ainda estava de pé, ainda conquistando montanhas, ainda tomando posse daquilo que lhe foi prometido, porque a fé dele nunca envelheceu. Eu quero te fazer uma pergunta, e eu quero que você seja brutalmente honesto consigo mesmo agora. Você tem vivido como Calebe ou como os 10 espias? Você tem medido sua vida pelo tamanho de quem Deus é ou pelo tamanho do que aparece na sua frente? Porque a diferença entre quem conquista e quem morre no deserto é exatamente essa. Os 2 oram, os 2 pedem, os 2 conhecem a promessa, mas só um age como se a promessa fosse verdadeira. Napoleão Hill escreveu algo que deveria ser lido em toda a igreja do mundo. Ele disse que a maioria das pessoas desiste a 3 passos do ouro. 3 passos. Elas cavam, suam, sangram, e quando estão a uma pá de distância da descoberta que mudaria tudo, elas largam e vão embora. E alguém que vem depois, com menos esforço, encontra o que elas abandonaram. Isso acontece todos os dias. Acontece com casamentos, com negócios, com chamados, com ministérios. Pessoas desistem na antessala do milagre porque confundem demora com negação. E aqui está uma revelação que eu quero gravar no seu espírito. O silêncio de Deus nunca é a ausência de Deus. Quando ele parece quieto, ele está trabalhando. Quando parece que o céu está em silêncio, as engrenagens espirituais estão girando em lugares que os seus olhos humanos simplesmente são incapazes de alcançar. Isaías 55, versículos 8 e 9 diz: "Porque os meus pensamentos são mais altos que os seus pensamentos, e os meus caminhos mais altos que os seus caminhos." Existe uma engenharia divina operando na sua vida agora mesmo que você só vai entender quando olhar para trás. Cada atraso, cada desvio, cada noite escura tem um propósito cirúrgico na mão de Deus. Pensa em José do Egito, vendido pelos próprios irmãos, jogado num poço, escravizado, preso por um crime que jamais cometeu. Se você olhasse para a vida dele em qualquer um desses momentos, diria que Deus tinha esquecido daquele homem. Diria que a promessa dos sonhos que ele teve quando era jovem era só ilusão. Mas cada uma daquelas etapas era uma peça sendo posicionada num tabuleiro que só Deus enxergava por inteiro. A escravidão levou ele à casa de Potifar. A prisão levou ele a interpretar o sonho do copeiro. O copeiro levou ele ao faraó, e o faraó colocou ele como governador de toda a nação. José saiu do poço para o palácio, da traição para a autoridade, da dor para o propósito. E quando tudo se revelou, ele disse para os irmãos em Gênesis 50, versículo 20, "Vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus transformou em bem." Isso significa algo muito profundo para a sua vida agora. Aquilo que você está interpretando como abandono pode ser posicionamento. Aquilo que parece castigo pode ser preparação. Aquilo que dói pode ser exatamente o cinzel de Deus esculpindo em você a pessoa que precisa existir para receber o que foi prometido. Porque Deus não entrega palácios a quem ainda tem mentalidade de poço. Ele te desenvolve no processo. Ele te fortalece na espera. Ele te transforma no caminho. Então hoje eu quero que você faça algo. Eu quero que você pegue aquela situação da sua vida que parece impossível e, em vez de orar pedindo de novo, ore agradecendo. Mude a postura. Mude a linguagem. Em vez de dizer, "Deus, por favor, me ajuda", diga, "Deus, obrigado porque eu sei que o Senhor já está agindo." Em vez de chorar pedindo uma saída, levante o rosto e diga, "Eu confio no teu tempo, e eu sei que cada segundo dessa espera
tem um propósito que eu ainda vou entender. Isso muda tudo. Muda a sua energia, muda a sua postura diante das pessoas, muda a forma como você acorda, como trabalha, como enfrenta os dias difíceis. A gratidão antecipada é o idioma do céu. Quando você agradece antes de ver, você está falando a língua que Deus entende com mais clareza. Você está dizendo: eu confio em ti mais do que confio nos meus olhos. E essa é a oração que move montanhas. Essa é a fé que faz o impossível se curvar diante de quem se recusa a duvidar do autor da promessa. Eu quero que você pare tudo o que está fazendo agora. Se você está no ônibus, no carro, deitado na cama, no trabalho, onde quer que você esteja, para, respira fundo, enche o pulmão de ar como se fosse a primeira vez. E agora eu quero te levar a um lugar. Não fisicamente, algo mais profundo do que isso. Eu quero que você viaje comigo dentro da sua própria história. Você vai precisar de coragem para isso, porque eu vou te pedir para enxergar o que Deus enxerga quando olha para você. Imagina que você está num corredor longo, escuro, o chão é frio, as paredes são apertadas. Você sente o peso de cada dívida, de cada rejeição, de cada palavra que disseram sobre você e que grudou na sua identidade como se fosse verdade. Você carrega isso há tanto tempo que já nem percebe mais o peso. Virou parte de você. Você anda curvado por dentro e acha que é assim que se caminha. E no fundo desse corredor, bem no final, tem uma porta. Uma fresta de luz escapando pelas bordas. Você sabe que tem algo do outro lado. Sempre soube. Mas cada vez que você dá um passo em direção a ela, a voz aparece. Você vai chegar lá e vai estar trancada. Você vai tentar abrir e vai ser mais uma decepção. Essa luz é para outra pessoa, alguém melhor, alguém mais preparado. E você para. Sempre para. Fica ali, no meio do corredor, entre a dor que já conhece e a promessa que tem medo de alcançar. Agora eu quero te mostrar o outro lado dessa porta, porque Deus me permitiu te dizer o que está lá. Do outro lado, existe uma versão da sua vida que você abandonou. Existe a paz que você pediu tantas vezes de madrugada. Existe a mesa farta quando você só conheceu migalha. Existe o abraço que cura quando você só recebeu distância. Existe o seu chamado cumprido, o seu propósito vivo, a sua voz sendo usada para transformar outras vidas. Existe você inteiro, restaurado, livre. E essa porta nunca esteve trancada. Deus a deixou aberta desde o dia em que você fez aquela oração que achou que ele tinha ignorado. O que aconteceu é que você parou de caminhar antes de chegar lá. Apocalipse 3, versículo 8. Leia isso como se fosse escrito hoje, com o seu nome no destinatário. Deus diz: eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém pode fechar. Ninguém. Nenhum diagnóstico fecha. Nenhuma demissão fecha. Nenhum divórcio fecha. Nenhuma falência fecha. Nenhuma palavra maldita fecha. Se Deus abriu, está aberto. O problema é que você parou no corredor e ficou olhando para as paredes, em vez de olhar para a luz. Agora imagina comigo a cena que vem depois. Você decide caminhar. 1 passo. 2. O medo grita, mas você continua. Seus olhos ardem por causa da luz que aumenta a cada metro. Seus ombros começam a se endireitar. A respiração muda. E quando você finalmente empurra essa porta e atravessa, o que te recebe do outro lado é algo que você jamais imaginou. Deus sorrindo. Como um pai que esperou o filho chegar em casa. Sem bronca, sem cobrança, sem "por que você demorou tanto?" Apenas braços abertos e uma frase: "Eu sabia que você viria." É isso que o céu sente por você agora. Não decepção, não impaciência, expectativa. Deus está na ponta dos pés esperando você dar o próximo passo. Ele já viu o seu futuro. Ele já sabe o que você vai se tornar. Ele já decretou coisas sobre a sua vida que fariam você chorar se pudesse ouvir neste segundo. Jeremias 29, 11. Eu sei os planos que tenho para vocês, planos de paz e não de mal, para dar a vocês um futuro e uma esperança. Ele sabe, ele sempre soube. Mesmo quando você duvidou de si mesmo, ele nunca duvidou de você. Mesmo quando você se achou indigno, ele te chamou de escolhido. Mesmo quando o espelho te mostrou fracasso, o céu te mostrou propósito. Napoleão Hill disse que todo ser humano tem dentro de si uma semente de realização equivalente ao seu maior sonho. Ele disse que a mente que concebe um desejo é a mesma mente capaz de realizá-lo. Mas ele também disse que a maioria das pessoas enterra essa semente debaixo de camadas e mais camadas de medo, de opinião alheia, de memórias do passado. E aquela semente fica lá, viva, pulsando, esperando o dia em que você vai regar com fé
aquilo que o mundo tentou matar com dúvida. Eu quero te pedir algo agora, e eu quero que você leve isso a sério. Vá até os comentários e escreve a frase: "A porta está aberta e eu vou atravessar". Escreve agora, antes de continuar ouvindo, antes de racionalizar, antes de aquela voz aparecer dizendo que é bobagem, que não vai mudar nada, que é só um vídeo. Escreva porque o ato de declarar muda algo dentro de você. Quando a sua mão digita e os seus olhos leem aquilo que o seu espírito já sabe, algo se rompe no invisível. É como se você estivesse assinando um contrato com o céu, um acordo entre você e Deus dizendo: "Eu escolho acreditar antes de ver". Muita gente vai passar por esse momento e não vai fazer nada. Vai ouvir, vai sentir o coração acelerar, vai até concordar com tudo, mas vai fechar o vídeo e voltar para o mesmo padrão. Vai continuar parado no corredor, vai continuar olhando para a porta de longe. E amanhã vai acordar com o mesmo peso, a mesma dúvida, a mesma angústia. Eu quero que você seja diferente. Eu quero que hoje marque uma linha na sua história, um antes e um depois. E começa com essa declaração. Começa com esse ato de coragem que parece pequeno, mas carrega um poder que você ainda vai compreender. Provérbios 18:21 diz: "A morte e a vida estão no poder da língua". Cada palavra que você declara está construindo ou destruindo o seu futuro. Quando você escreve: "A porta está aberta e eu vou atravessar", você está usando a sua língua como ferramenta de construção. Você está decretando vida sobre a sua história. Você está alinhando a sua voz com a voz de Deus. E quando essas duas vozes dizem a mesma coisa, o impossível perde o poder de te intimidar. Então faça isso agora. Escreve, declara, e depois continua aqui comigo, porque essa jornada ainda tem muito a te revelar. O corredor ficou para trás. A porta está aberta. E o que vem a seguir vai exigir de você uma coragem que você ainda nem sabe que tem. Eu preciso te contar algo que pouca gente tem coragem de dizer. E talvez doa, talvez incomode. Mas se você chegou até aqui, você está pronto para ouvir. A maior prisão que existe na sua vida agora não tem grades, não tem cadeado, não tem carcereiro. A maior prisão que te mantém preso é a identidade que você construiu sobre si mesmo a partir de tudo que deu errado. Você olha para o espelho e enxerga um acumulado de derrotas. Você se apresenta para o mundo com o nome que a dor te deu e não com o nome que Deus escreveu sobre você antes de você nascer. Tem gente ouvindo isso agora que se define pela falência. Eu sou aquele que quebrou. Tem gente que se define pelo abandono. Eu sou aquele que foi deixado. Tem gente que se define pela doença, pelo vício, pelo erro, pela traição que cometeu ou que sofreu. E sabe o que acontece quando você se define por aquilo que te feriu? Você dá permissão para a ferida nunca cicatrizar. Você rega a dor todo dia com a sua própria boca. Você repete a sentença e se condena de novo a cada manhã. Mas Deus tem um nome diferente para você, e esse nome nada tem a ver com o seu passado. Quando Deus encontrou Gideão, em Juízes 6, versículo 12, o homem estava escondido, literalmente escondido num lagar, espremendo trigo às escondidas porque tinha medo dos midianitas. Era a imagem de um homem derrotado, humilhado, pequeno nos próprios olhos. E sabe como Deus se dirigiu a ele? O Senhor é contigo, homem valente, valente. O homem está escondido de medo e Deus o chama de valente. Isso não é ironia, isso é visão. Deus nunca fala com você a partir de onde você está. Ele fala a partir de onde você vai chegar. Ele chama as coisas que ainda vão ser como se já fossem, porque nos olhos dele, já são. Romanos 4:17 confirma isso. Deus chama à existência as coisas que ainda não existem. Ele te olha quebrado e diz, inteiro. Te olha fraco e diz, forte. Te olha perdido e diz, encontrado. A questão é que você tem dado mais autoridade ao espelho do mundo do que ao espelho de Deus. E enquanto você fizer isso, vai continuar vivendo abaixo de quem realmente é. Napoleão Hill dedicou um capítulo inteiro do seu livro mais importante ao conceito de autossugestão. Ele descobriu que a mente humana se torna aquilo que ela repete com mais frequência. Se você repete fracasso, sua mente constrói caminhos neurais de fracasso. Se você repete escassez, sua mente filtra a realidade e só te mostra evidências de escassez. Mas se você repete o que Deus disse sobre você, algo começa a mudar na sua estrutura mais profunda. Sua mente começa a procurar evidências de vitória. Seus olhos começam a enxergar portas que sempre estiveram ali. Seus pés começam a se mover em direções que antes pareciam impossíveis. A repetição do decreto divino reprograma aquilo que o mundo programou em você. Então aqui está o que eu quero que você comece a fazer a partir de hoje. Toda manhã, antes de qualquer coisa,
Eu quero que você declare em voz alta quem Deus diz que você é. Não quem o seu chefe diz. Não quem o seu ex diz. Não quem os seus pais disseram naquele dia que marcou sua infância. O que Deus diz. Eu sou cabeça e não cauda. Eu sou a justiça de Deus em Cristo. Eu sou mais que vencedor. Eu fui criado para reinar em vida. Fala isso todo dia. Fala quando não sentir. Fala quando parecer mentira. Fala até o seu espírito engolir aquela palavra e ela se tornar mais real do que qualquer circunstância ao redor. Eu quero te levar agora para uma cena que vai mudar a forma como você enxerga a si mesmo. Imagina o mar, noite, ondas violentas, vento cortando o rosto. Os discípulos estão num barco sendo sacudido de um lado para o outro e, de repente, no meio da escuridão, uma figura aparece caminhando sobre a água. É Jesus. E Pedro, aquele homem impulsivo, cheio de falhas, cheio de medos, grita: Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por cima das águas. E Jesus responde com uma única palavra: vem. O que aconteceu ali é a coisa mais extraordinária registrada na Bíblia sobre identidade humana. Pedro colocou o pé para fora do barco, ele pisou na água, e a água segurou. Um ser humano comum, pescador, sem nenhum poder sobrenatural, andou sobre o mar. Sabe por quê? Porque no momento em que ele ouviu "vem" e obedeceu, ele não era mais Pedro, o pescador, ele era Pedro, o chamado. A palavra de Jesus sobre ele era mais forte do que a lei da gravidade debaixo dele. Enquanto ele manteve os olhos no autor da palavra, a física se curvou, o impossível se submeteu. A natureza obedeceu a um homem que obedeceu a Deus. Mas aí Pedro olhou para o vento, tirou os olhos de Jesus e colocou nos problemas ao redor, e afundou. Não porque o milagre acabou, não porque Deus retirou o poder, mas porque Pedro mudou o foco. Ele saiu da identidade de chamado e voltou para a identidade de pescador. Voltou a se ver como alguém que não pertence àquele nível. E a água respondeu de acordo. Isso acontece com você toda vez que Deus te dá uma palavra e você olha para o vento. Toda vez que o céu abre uma porta e você fica hipnotizado pelo tamanho da tempestade em vez de caminhar na direção da voz. Você já pisou na água. Já teve momentos em que sentiu que algo maior te sustentava. Já viveu lampejos de fé onde tudo parecia possível. Mas depois olhou para o extrato bancário, para o diagnóstico, para a opinião dos outros e afundou. A boa notícia é que, quando Pedro afundou, Jesus não o abandonou na água. Ele estendeu a mão e o levantou. E ele está estendendo a mão para você agora mesmo. Eu quero que você entenda que a sua identidade não é construída pelo que aconteceu com você. Ela é construída pelo que foi dito sobre você antes de qualquer coisa acontecer. Efésios 1:4 diz que Deus te escolheu antes da fundação do mundo. Antes, quando ainda era tudo escuridão e vazio, o seu nome já existia nos planos dele. Quando a primeira estrela foi acesa, você já tinha propósito. Quando os oceanos foram separados da terra, o seu chamado já estava definido. Você é anterior às suas dores. Você é anterior às suas falhas. Você é anterior a tudo aquilo que tentou te definir. E é hora de voltar à sua identidade original. Aquela que Deus desenhou, não aquela que a vida amassou. Respira fundo agora. Coloca a mão no peito. Sente o seu coração batendo. Cada batida é uma prova de que Deus ainda tem planos para você. Se tivesse acabado, o coração teria parado. Se fosse tarde demais, você não estaria aqui ouvindo isso. Mas você está. Porque ainda há tempo. Porque a porta ainda está aberta. Porque o nome que Deus te deu ainda espera você ter a coragem de usá-lo. Existe um momento na vida de todo ser humano que divide a história em duas partes. Um único instante, uma fração de segundo, onde algo dentro de você muda de forma irreversível. Não é um momento bonito. Não vem com música de fundo. Não vem com aplausos. Na maioria das vezes, esse momento nasce na dor mais profunda, no chão mais frio, naquela madrugada em que você percebe que, do jeito que está, você simplesmente não consegue mais continuar. E é exatamente ali, naquele ponto de ruptura, que Deus faz a coisa mais poderosa que Ele pode fazer por um ser humano. Ele te dá a chance de escolher de novo. A Bíblia chama isso de arrependimento, mas a palavra original no grego é metanoia. E metanoia não significa sentir culpa, não significa chorar pelo que fez. Significa mudar completamente a direção da mente. É um giro de 180 graus na forma como você pensa, enxerga, decide e caminha. É o momento em que você deixa de olhar para trás e vira o rosto inteiro na direção daquilo que Deus preparou. E esse momento, essa decisão, é mais poderosa do que você imagina. Porque uma única decisão verdadeira carrega mais força
do que 10 anos de intenção. Napoleão Hill passou 2 décadas entrevistando os homens mais bem-sucedidos do seu tempo. Industriais, inventores, líderes que mudaram o curso da história. E quando perguntou a cada um deles qual foi o ponto de virada, a resposta era sempre a mesma, com palavras diferentes, mas com o mesmo espírito. Todos eles descreveram um momento em que decidiram. Não tentaram, não prometeram, decidiram. Hill escreveu que existe uma diferença abismal entre querer algo e decidir que aquilo vai acontecer. Quem quer, negocia com as circunstâncias. Quem decide, informa as circunstâncias como vai ser. E quando essa decisão é alinhada com o propósito de Deus para a sua vida, o universo inteiro começa a se reorganizar ao seu redor. Você sabe por que a maioria das pessoas vive presa nos mesmos ciclos? Porque elas nunca decidem de verdade. Elas desejam, elas esperam, elas torcem. Mas desejar e decidir são coisas completamente diferentes. Desejar é passivo, decidir é violento. E quando eu digo violento, eu estou usando a mesma palavra que Jesus usou em Mateus 11:12. O reino dos céus é tomado por esforço, e os que se esforçam se apoderam dele. A palavra original ali carrega a ideia de intensidade, de força, de alguém que avança com tudo que tem. O reino de Deus não é para quem fica sentado esperando cair do céu. É para quem levanta, decide e avança mesmo tremendo. Eu quero te levar a mais uma cena agora. Eu quero que você imagine o tanque de Betesda, João 5, um lugar cheio de pessoas doentes, cegas, coxas, paralíticas, todas deitadas ao redor de um tanque de água esperando um anjo descer e agitar a superfície, porque o primeiro que entrasse na água depois do movimento seria curado. Ali, no meio daquela multidão de dor, havia um homem paralítico há 38 anos. 38 anos no mesmo lugar, na mesma posição, com a mesma dor, olhando para o mesmo teto. E Jesus se aproximou dele e fez uma pergunta que parece absurda. Você quer ser curado? Por que Jesus perguntaria isso a um homem que estava ali há quase 4 décadas? Porque ele sabia de algo que muita gente ignora. Nem todo mundo que sofre quer sair do sofrimento. Parece loucura, mas é a verdade mais crua sobre a natureza humana. O sofrimento se torna familiar. A dor vira identidade. A limitação se transforma em zona de conforto. E depois de 38 anos, aquele homem já tinha construído toda a sua vida ao redor da paralisia. Ele sabia ser paralítico. Ele conhecia aquele chão. Ele já tinha desistido de imaginar qualquer coisa diferente. E a cura exigiria dele algo assustador. Aprender a viver de um jeito que ele nunca viveu. Sabe o que o homem respondeu quando Jesus perguntou se ele queria ser curado? Ele não disse sim. Ele deu uma desculpa. Disse: Senhor, eu não tenho ninguém que me coloque no tanque quando a água é agitada. Enquanto estou indo, outro desce antes de mim. Repara, ele não respondeu à pergunta. Ele explicou por que continuava na mesma situação. Ele justificou a paralisia em vez de pedir a cura. E quantas vezes você faz isso? Quantas vezes Deus se aproxima da sua vida oferecendo transformação e você responde com uma lista de motivos pelos quais ainda está no mesmo lugar? Eu não tenho dinheiro, eu não tenho estudo, eu não tenho apoio, eu não tenho tempo. Você responde com as suas limitações em vez de responder com fé. Mas Jesus ignorou a desculpa. Ele não debateu, não argumentou, não perguntou de novo. Ele simplesmente disse: levanta, pega a tua maca e anda. E o homem levantou. 38 anos de paralisia acabaram com uma frase. Sabe o que isso significa? Significa que entre você e a sua transformação existe uma única palavra de obediência, um único ato de decisão. O milagre já está disponível. A cura já foi decretada. O que falta é você levantar, largar a maca que te segurou por anos e dar o primeiro passo como alguém que acabou de receber pernas novas. E eu sei que dá medo. Eu sei que levantar depois de tanto tempo no chão parece impossível. Seus músculos espirituais estão atrofiados. Sua fé ficou magra de tanto passar fome. Mas Deus nunca manda você fazer algo sem te dar a capacidade de cumprir. Quando Ele disse, levanta, a força para levantar já estava dentro da palavra. Quando Ele diz para você hoje, anda, a força para andar já está dentro da voz dele. Você só precisa obedecer primeiro e sentir depois. O mundo ensina que você precisa sentir coragem para agir. Deus ensina que você precisa agir para sentir coragem. A ordem do céu é invertida. Primeiro você obedece, depois você entende. Primeiro você pisa na água, depois ela endurece. Primeiro você marcha ao redor do muro, depois ele cai. O sentimento vem depois da obediência, e nunca antes. Se você esperar sentir para agir,
Vai morrer na beira do tanque explicando para Deus por que não levantou. Hebreus 11:1 define fé como a certeza daquilo que se espera, a prova das coisas que não se veem. Certeza, prova. São palavras de tribunal, palavras de veredicto. A fé bíblica não é um sentimento bonito que aquece o coração, é uma evidência, é um documento, é uma sentença judicial do céu, declarando que aquilo que ainda é invisível já foi julgado a seu favor. Você já ganhou o caso. O veredicto já saiu. O que falta é você se levantar do banco dos réus e caminhar como alguém que foi absolvido. Então eu te pergunto pela última vez, como Jesus perguntou àquele homem no tanque: você quer ser curado? Não me dê desculpas. Não me explique o que falta. Não me conte o que os outros fizeram ou deixaram de fazer. Me responda com o coração, de verdade mesmo. Você quer? Você realmente quer? Porque se a resposta for sim, então levante agora. Pegue a sua maca de dor, de medo, coloca nas costas e anda. Anda na direção da porta que Deus abriu. Anda com os olhos fixos naquele que te chamou de valente quando você ainda estava escondido. Anda como alguém que já recebeu o veredicto do céu. Agora eu vou te pedir algo que vai separar quem apenas ouviu de quem decidiu mudar. Tudo o que foi dito até aqui, cada palavra, cada versículo, cada imagem que você construiu dentro de si enquanto ouvia, tudo isso foi preparação para este momento. Porque conhecimento sem ação é apenas entretenimento. E Deus não te trouxe até aqui para te entreter. Ele te trouxe até aqui para te transformar. Tiago 1, versículo 22 diz: sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando a si mesmos. Repara na dureza dessa frase. Ele diz que quem ouve e não pratica está se enganando, está se iludindo, está brincando de fé. É como alguém que lê uma receita todos os dias, decora cada ingrediente, cada passo, cada tempo de forno, mas nunca entra na cozinha. No final continua com fome, porque não é o conhecimento da palavra que transforma, é a prática dela. É o momento em que você pega aquilo que ouviu e coloca carne, osso, suor e decisão em cima. Então aqui está o desafio. E quando eu digo desafio, eu quero que você entenda o peso do que estou propondo. Isso vai exigir de você disciplina. Vai exigir que você abra mão do conforto de viver no automático. Vai mexer com áreas da sua vida que você há muito tempo deixou no escuro. Mas se você aceitar, se você realmente se comprometer com o que eu vou te dizer agora, a pessoa que você vai ser daqui a 21 dias será irreconhecível para a pessoa que você é hoje. O desafio é esse: 21 dias de decreto e ação. Por que 21? Porque é o tempo que a ciência reconhece como necessário para começar a formar um novo hábito. Mas é também o número de dias que Daniel jejuou e orou até o céu rasgar a resposta que estava presa nas regiões espirituais. Daniel 10, versículos 12 e 13, conta que desde o primeiro dia em que Daniel decidiu buscar entendimento diante de Deus, a oração dele foi ouvida, desde o primeiro dia. Mas a resposta demorou 21 dias para chegar, porque houve uma batalha espiritual no caminho. O anjo que trazia a resposta foi impedido pelo príncipe da Pérsia durante 3 semanas. Isso significa que quando você ora e parece que nada acontece, pode ser que a sua resposta já esteja a caminho, só está atravessando territórios de resistência. E o que determina se ela chega ou não é se você vai continuar firme ou se vai desistir no meio. Funciona assim: toda manhã, durante 21 dias, você vai acordar e fazer 3 coisas antes de qualquer outra. Antes do celular, antes do café, antes de falar com qualquer pessoa. A primeira coisa: você vai abrir a Bíblia e ler um único capítulo do livro de Josué. São exatamente 24 capítulos, então em 21 dias você terá lido quase o livro inteiro. E por que Josué? Porque é o livro da conquista. É a história de um homem que herdou uma promessa que parecia impossível e teve que tomar posse dela um passo de cada vez. Cada capítulo vai te mostrar um princípio de avanço. Cada batalha de Josué é um espelho de alguma batalha que você está vivendo agora. Leia devagar. Leia como se Deus estivesse falando diretamente com você naquele texto, porque Ele está. A segunda coisa: depois de ler, você vai ficar em pé, em silêncio, e vai declarar em voz alta 7 decretos. Escolha 7 versículos que falem sobre quem Deus diz que você é e o que Ele prometeu para a sua vida. Decore esses 7. Escreva num papel, cole na parede. E toda manhã, de pé, com voz firme, declare cada um deles como se estivesse lendo uma sentença do trono de Deus. Não murmure, não sussurre, declare. O mundo espiritual responde à autoridade da sua voz quando ela está alinhada com a palavra do Criador.
Josué 1:8 diz: Medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. A declaração diária é a meditação que Deus ordenou. É a forma de gravar na sua mente aquilo que o céu já gravou no seu destino. A terceira coisa, essa é a mais difícil. Depois de ler e declarar, você vai escrever num caderno uma única frase respondendo a esta pergunta: qual é o passo que eu estou evitando dar? Todo dia, a mesma pergunta. E todo dia, uma resposta honesta. Pode ser uma ligação que você precisa fazer, um perdão que precisa conceder, uma conversa difícil que precisa ter, um currículo que precisa enviar, um vício que precisa largar, uma pessoa que precisa deixar ir. Todo dia, identifique o passo que o medo está escondendo de você e depois dê esse passo. Naquele mesmo dia, sem esperar o momento perfeito, sem esperar se sentir pronto, porque prontidão é uma mentira que o medo conta para você nunca começar. Se você fizer isso por 21 dias, algo vai acontecer com você que eu nem preciso descrever. Você vai sentir. Vai acordar no 10º dia e perceber que a voz do medo ficou mais fraca. Vai chegar no 15º dia e se assustar com a clareza que tem sobre o seu propósito. Vai terminar o 21º dia e olhar para trás sem reconhecer quem você era 3 semanas antes. Porque a palavra de Deus, quando praticada com consistência, é como fogo. Ela queima tudo aquilo que foi construído sobre mentira e deixa de pé apenas aquilo que é verdadeiro. Isaías 43:19 diz: Eis que faço coisa nova, e agora ela está surgindo. Vocês não a percebem? Deus está fazendo algo novo na sua vida neste exato momento. A questão é se você vai participar ou se vai assistir de longe. Esse desafio é o seu convite para entrar na obra que ele já começou. É o seu sim diante da pergunta que o céu está fazendo. É a sua maca sendo levantada do chão depois de anos deitado na beira do tanque. Eu sei que você pode estar pensando que é só um desafio, que vai esquecer amanhã, que a empolgação vai passar. E talvez passe mesmo, se você tratar isso como mais uma informação. Mas se você tratar como uma aliança, como um compromisso entre você e Deus, algo diferente vai acontecer. Porque Deus honra a aliança. Ele sempre honrou. Desde Abraão até hoje, cada vez que um ser humano firmou um pacto de fé com o Criador, o céu se moveu em resposta. E ele está esperando o seu pacto agora. Então eu vou te pedir uma última coisa. A coisa mais simples e mais poderosa que você pode fazer neste momento. Coloca a mão no coração, sente ele batendo. E diz comigo em voz alta, onde quer que você esteja: eu aceito. Eu vou viver os próximos 21 dias como alguém que já recebeu a resposta. Eu vou ler, declarar e agir. E quando esses dias terminarem, eu não serei mais o mesmo. Porque o Deus que abriu o mar, que derrubou muros, que levantou paralíticos e chamou o medroso de valente, esse mesmo Deus está comigo. E se ele é por mim, ninguém será contra mim. Romanos 8:31. Guarda esse versículo no lugar mais profundo do seu coração. Ele vai te sustentar nos dias em que o desafio parecer pesado demais. Nos dias em que a voz do medo gritar mais alto. Nos dias em que você quiser voltar para o chão. Lembra, se Deus é por você, não existe força no céu, na terra ou debaixo da terra capaz de te parar. A porta está aberta. Você já se levantou. Agora ande. E nunca mais olhe para trás. A maioria fechou antes do primeiro minuto. A maioria ouviu as primeiras palavras e voltou para o ruído do mundo. Mas você ficou. Você ficou porque algo dentro de você reconheceu a voz que te chamou antes de você existir. E essa voz agora diz: é hora. Eu quero que você grave uma coisa na alma. Uma única verdade que, se você realmente absorver, muda tudo de forma permanente. Deus nunca desperdiça dor. Cada lágrima que você derramou foi contada. Cada noite em claro foi vista. Cada vez que você caiu e pensou que ninguém se importava, o céu inteiro estava de olhos fixos em você. O Salmo 56, versículo 8, diz que Deus guarda cada lágrima sua num odre. Ele coleciona a sua dor. Não porque seja cruel, mas porque cada gota vai ser devolvida em forma de algo que você ainda não tem capacidade de imaginar. Joel 2:25 promete: eu restituirei a vocês os anos que o gafanhoto comeu. Os anos, não os dias, não as semanas, os anos. Tudo aquilo que foi roubado, consumido, destruído, Deus sabe devolver multiplicado. E sabe o que mais? Ele já começou. Você só ainda está aprendendo a enxergar. O simples fato de você estar ouvindo isso, sentindo o que está sentindo, com o coração acelerado e os olhos marejados,
Já é a restituição em movimento. Já é Deus dizendo: eu estou te tirando do lugar onde você estava. Agora coopera comigo. Napoleão Hill terminou sua obra mais importante com uma frase que eu quero deixar gravada em você. Tudo o que a mente humana pode conceber e acreditar, ela pode conquistar. Agora lê isso com os olhos da fé. Se Deus colocou um sonho dentro de você, se Ele plantou uma visão no seu coração, se existe algo que você deseja tão profundamente que dói, é porque Ele já preparou o caminho para a realização. O desejo que Ele plantou é a prova de que a colheita já existe. Semente e solo foram feitos um para o outro. Então aqui está o meu último pedido. Eu quero que você se lembre desse dia. Marca a data. Guarda na memória. Porque hoje é o dia em que você parou de pedir permissão para viver aquilo que Deus já autorizou. Hoje é o dia em que o corredor ficou para trás. A porta foi atravessada. A maca foi levantada do chão e você decidiu andar. Hoje é o dia em que você olhou para o céu e disse: eu confio em ti mais do que confio no medo. 2 Coríntios 5, 7. Porque vivemos por fé e não pelo que vemos. A partir de agora, seus olhos servem para enxergar o caminho, mas é a fé que escolhe a direção. Você vai errar passos, vai ter dias difíceis, vai ter madrugadas em que o medo vai tentar te arrastar de volta para o chão, mas você já sabe a verdade. E a verdade, uma vez ouvida de verdade, não te deixa mais em paz. Ela te persegue, te cutuca, te levanta de novo e de novo e de novo, até que você se torne aquilo que sempre foi nos olhos de Deus. Haja como se Ele já respondeu, porque Ele já respondeu, sempre respondeu. E a prova está batendo dentro do seu peito agora mesmo, a cada batida do seu coração, dizendo: você está vivo, e enquanto houver vida, haverá propósito. Vai, Deus está com você, Ele sempre esteve.